Boa noite, gente. É, Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né? É uma coisa que eu gosto muito de animais. É, Desde muito pequena sempre tive muito contato com animais, embora eu tenha nascido numa cidade grande, mas sempre tive a oportunidade de ter muito contato com os animais, porque a gente ia bastante no interior, na casa dos meus avós, né? Então, a questão dos animais, se os animais têm alma ou não têm alma, é um tema instigante, porque até hoje, se você perguntar para algumas pessoas se os animais têm alma, algumas ainda vão parar antes para pensar antes de responder, né? Há relatos, né? A gente sabe que há relatos desde a época lá das cavernas, naquelas pinturinhas, que os animais sempre fizeram parte da vida do ser humano. Durante muito tempo, era animal e ser humano. Depois de um tempo, a gente começou a domesticar os animais. E essa relação, essa aproximação, ela foi positiva, mas também houve pontos negativos para os dois lados, né? Então a gente vai junto conversar sobre essa questão também, né? Porque não tem como a gente falar de alma, de espiritismo, se a gente não falar um pouquinho de história, porque a gente precisa conhecer do que a gente está falando. Junto a gente vai examinar essa relação do ponto de vista mais amplo, porque se a gente só focar na história, você perde a sensibilidade. Se você só foca na sensibilidade, você perde a história. Então a gente precisa fazer uma compilação desses relatos, né? A questão dos animais tem alma. Tem um livro. Ô, Júlia, liga ali para mim, o telão. Tem um livro do Ernesto Bozano que chama Os Animais Têm Alma, né? Foi um livro que eu li durante, acho que, sei lá, muito tempo atrás. Porque hoje, além desse livro do Bozano, tem várias outras literaturas que falam sobre os animais, né? É, a gente conceitua os animais como só pets, né? Cachorros e gatos, que é o que a gente mais tem contato. Mas existe na literatura espírita uma gama de animais que eles são relatados nesses livros. Aqui estão os espectros de animais, né, que a gente vê se eles têm ou não têm alma. Então a gente vai lá para o livro do Bozano, né? Esses animais têm alma. O que diz nesse livro do Bozano, né? É uma literatura que registra diversos casos de fenômenos paranormais envolvendo animais de espécies variadas, né? Em especial cães, gatos e cavalos, cujas aparições pós-mortes provocam perplexidade. Nessa obra, Ernesto Bozano apresenta mais de uma centena de casos de fenômenos paranormais, classificando conforme o tipo de fenômeno. E baseia-se na fundamentação científica para demonstrar a sobrevivência da psique animal em relação à morte do corpo físico, assim como ocorre nos seres humanos. A pesquisa dele é estruturada em duas grandes diretrizes: a capacidade da clarividência de alguns animais em manifestações de seres desencarnados e a aparição pós-mortem de fantasma de animais, percebidas por seres humanos ou até por animais vivos. E se a gente for mais além, a gente vai ver que o Bozano ele fez uma série de livros, né? Ele é italiano, ele nasceu era um professor de filosofia na Universidade de Turim, mas ele também era um pesquisador espírita. E ele se destacou muito ativo na literatura italiana e francesa, principalmente em cima de fenômenos paranormais. E aí a gente pode ver ali, vocês estão vendo aí na tela de vocês, que existem vários livros dele, inclusive publicados depois da morte dele. E esses animais têm alma foi um deles que foi publicado após a morte dele. Então você vai ver que ele tem vários temas ali, né? Então ele é um cara que conhecia muito sobre o que ele estava falando. Então é um convite para vocês a lerem, como uma introdução para falar dos animais, vocês lerem esse livro, né? Um convite à literatura. Então, assim, cada vez mais pessoas no meio comum e no meio acadêmico-científico, eles têm observado com outros olhos os animais, né? A sociedade está mudando, isso a gente vê, né? As famílias, o formato das famílias não é mais a mesma de 50, de 40, de 30, sei lá, de 100 anos atrás. Se a gente botar 100 anos atrás, aí vai dar uma diferença muito grande, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, as famílias antes elas eram formadas pelo casal, né? Pelo pai, pela mãe, e por uma cambada de filho, né? Hoje, a estrutura de casal, a gente compreende como casal dois seres que se unem, né? Independente do sexo. E
na maioria das vezes, antes deles terem filhos, eles têm animais. Às vezes não são nem casados, né? Só namoram ou têm um relacionamento estável e já tem um bichinho de estimação. E partilham da guarda desse bichinho. No ano de 2015, olha só que interessante, no ano de 2015 saiu uma pesquisa do IBGE que começou a ser feita no ano de 2013, demonstrando que no Brasil a gente tinha 45 milhões de crianças e 52 milhões de cães. Em cima dessa pesquisa, estimou-se que em 2020, que seria no ano que nós estamos hoje, teriam 41 milhões de crianças, mas 71 milhões de cães. Aí você fala, meu Deus, olha só, daí já dá para ver a diferença, né? A gente está tendo cada vez menos filhos, né? Os meus avós tiveram 12, minha mãe teve 4, eu tenho 2. Né? E os meus filhos tão cedo, parece que não vai dar nada, né? Mas a gente já tem cachorro em casa, tem um para cada um em casa. Né? Então, assim, isso é uma coisa comum de países em desenvolvimento. Então, se planeja mais a família, se tem menos filho, e a gente, como companhia, acaba pegando um bichinho de estimação para ser um membro do casal, né? Para ser o primeiro membro do sucessivo do casal. Mas aí, assim, como é que a gente vai relacionar isso no mundo, né? Muitas vezes eu tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão. Penso, logo existo. Essa expressão é muito famosa, né? Quem falou é de autoria desse cara ali, ó, René Descartes. Ele foi um filósofo matemático. Ele foi considerado o pai da filosofia moderna. Ele defendia a ideia de que é preciso duvidar antes de adquirir, organizar ideias e ter conhecimento. Ele foi muito famoso. Os conceitos dele foram muito famosos e importantes na época, né? Mas ele também falou uma coisa que eu tenho certeza que se ele pudesse voltar atrás, ele faria diferente. Olha só, ele falou isso ali, ó, a teoria mecanicista. O que quer dizer isso? Essa teoria liberou da humanidade a responsabilidade moral quanto aos animais. No discurso dele, ele falou que os animais eram máquinas despojadas de razão, de intelecto, de consciência e alma. Os seus movimentos podiam ser imitados por máquinas. Olha só que forte, né? O gemido de um animal ferido podia ser comparado com o barulho que o relógio faz. Ou um brinquedo ao cair no solo. Forte, né? Olha o que ele mais dizia ali. Ele dizia que os animais comem sem prazer, gemem sem sentir dor, agem sem saber, não desejam nada, não temem nada e não sabem de nada. A gente sabe que não é assim, né? Né? Vocês que têm animaizinhos em casa, ou a gente que vê os animaizinhos em casa, sabe que não é assim. Tá certo que isso aqui, o que ele disse foi lá nos anos, né, 1700 e pouquinho. Mas olha só, para ele, os animais eram úteis apenas para o consumo e experiências laboratoriais. Os animais não seriam mais do que meras máquinas. Ele considerava os animais como desprovidos de espírito, sem a capacidade de sentir ou sofrer. Eles se diferenciavam da espécie humana, né? Por isso, eles eram excluídos da esfera da preocupação moral humana, porque o processo de pensamento e sensibilidade fazia parte da alma, segundo ele, né? Ele considerava os animais como máquina. Esse porquinho ali, ó, é uma ilustração de como ele considerava os animais. Por incrível que pareça, essa concepção errônea influenciou toda a Europa, principalmente numa época que a ciência começava a ganhar corpo e dimensão. E eles começavam a utilizar os animais para as pesquisas científicas. Muitas vezes, em muitos casos, levou-se à crueldade generalizada contra esses animais, né? Fazendo experienciações com eles vivos, né? Eles eram pregados nas mesas e abertos vivos para que se estudasse o sistema deles, né? As pessoas que sentiam compaixão por esses bichinhos eram consideradas ignorantes, porque a maioria acreditava no Descartes, que diziam que animais eram simples máquinas, que podiam ser desmontadas para analisar, e sua dor e seu sofrimento não eram reais, né? A teoria de Descartes afastou o homem da natureza, né? E dos demais seres. Aí eu fico pensando assim, é incompreensível, né? Isso, eu dizendo, né? É incompreensível como um ser humano que era dedicado a artes e ciências, a filosofia, que fez tanta diferença
na comunidade científica e filosófica daquela época não tivesse tido a capacidade de observar melhor o comportamento animal, né? Como eu disse, todo mundo que tem um animalzinho em casa vai concordar que eles não são simples máquinas de repetir aquilo que a gente está falando. Em contrapartida, também naquela época em que ele estava, existiam pessoas que tinham ideias contrárias, que eram mais coerentes, mais sensatos, mas que o alcance não foi tão expressivo quanto ele, né? É o caso do Benjamin, a gente tem que sempre citar, né, as pessoas que fizeram o bem, que é o caso do Benjamin Button. Ele é considerado o pai do utilitarismo. Ele afirmava que as ações boas, quando tendem a promover a felicidade, e as más, quando tendem a promover o oposto da felicidade. Ele dizia, olha só, a questão não é saber se os animais são capazes de raciocinar ou não. A questão é saber se eles são passíveis de sofrimento. Então, assim, será que a gente pode considerar que essas ideias de Descartes como patrimônio da ignorância estão no passado? Ou será que trouxeram resquícios para nós até hoje, né? Aí, se a gente for um pouco mais adiante na cronologia do tempo, um seguinte artigo foi publicado. Já dei um spoilerzinho ali que eu já toquei antes, né? As mulheres têm alma. Olha o absurdo. Também se chegou a cogitar isso, né? E olha só, e ninguém... Nada mais, nada menos que esse senhor escreveu isso, né? Allan Kardec. Mas não que ele não acreditava que as mulheres não têm alma, né? Ele foi uma pergunta motivada pelas circunstâncias históricas da época. O que ele queria? Ele queria chamar a atenção da sociedade, né? Porque na época estavam se discutindo a legitimação das mulheres serem capazes de portar diplomas universitários, né? E já tinham sido negados para mais de 3 mulheres, e uma delas estava pedindo esse diploma. E, apesar de ser considerado ridículo, essa pergunta é considerada ridícula pelo Allan Kardec, ele mesmo colocou ali, mas, principalmente naquela época, os povos orientais, até hoje, alguns povos ainda acham que as mulheres que não são capazes, né? Naquele tempo, ou em algumas culturas também, as mulheres eram consideradas como inferiores, moral e intelectualmente. E, sem dúvida, esse tipo de pensamento até hoje traz para nós resquícios no cotidiano feminino, né? A discussão sobre as mulheres terem ou não alma, que Allan Kardec propunha, é essa. Foi uma questão que ele queria discutir, porque essa questão da mulher ter ou não alma, inclusive na época medieval, chegou a ser posta em deliberação num concílio da igreja dominante na época. Então, assim, é uma coisa muito mais abrangente, né? Então, ele iria dizer assim, que se as mulheres têm alma, seria uma aceitação do fato que a mulher era portadora de alma própria para abrir caminhos para que a gente tivesse acesso à educação, ao respeito, né? E, na época, a grande maioria fazia isso como uma concessão, não como se fosse um direito. Fosse, tá bom, né? Vamos conceder a legitimação desse direito, que não era, né, na maioria das vezes, tão encarada como uma boa... como uma proposta boa. E, pouco a pouco, a emancipação da mulher passou a ser um embate ao conservadorismo, né? E, nesse processo, o espiritismo colabora pela igualdade. Então, Kardec, no seu artigo, afirmava que gênero e sexo só dizem respeito à matéria, porque na vida espiritual tal coisas não existem, né? Então, Kardec ele abordou o tema de forma a chamar a atenção que a única diferença entre o homem e a mulher estaria no organismo material, que se aniquilaria com a morte do corpo físico. Então, experiências no corpo masculino ou feminino correspondem diretamente às nossas necessidades evolutivas, né? Não tem nada a ver com capacidade, né? Outra coisa que aconteceu. Durante mais de 350 anos, a gente teve um grave crime cultural aqui no Brasil, né? Entre 1535 e 1580, no período colonial, até um pouco antes do final do Império, vigorou o regime da escravidão aqui no Brasil. Principalmente de negros, né? Índios, mas os índios durante um tempo só, durante o período. A maior parte do período foram os negros. E como se comportou o clero nesse período? De 1500 até 1842, houve a vigência do primeiro dos 4 projetos de evangelização eclesial, né? Os valores da cultura negra eles eram menosprezados, o lugar do negro era de escravo, a escravidão lhe tirava o direito de constituir uma família organizada,
de viver as suas tradições e de resgatar suas raízes. Isso tudo era tava escrito lá. Né? Foi um período que o clero se uniu ao império, preocupado apenas com os privilégios dessa parceria. Eu não estou aqui querendo contestar nada. É um fato histórico que a gente precisa considerar para entender como é que nossa cabeça funcionava. Né? O império concedia poder para a igreja, né, como concedia poder e Estado para a igreja, para que ela também pudesse influenciar politicamente os rumos do país. Então, um fechava os olhos e o outro, né, apoiava. Né? Ainda que não se tinha declarado oficialmente, ainda que a igreja não se declarasse oficialmente, ela negligenciou a afirmação de que, vigorava na época, de que os negros não tinham alma. Então a gente já viu ali, né? Os animais não tinham alma, as mulheres não tinham alma, os negros não tinham alma. Isso tudo é um pouco para explicar a nossa condição e a nossa trajetória evolutiva. Como eu disse, não tem como a gente entender o presente se a gente não olhar um pouquinho para o passado e conhecer o nosso comportamento como humanidade. Né? Então, essa questão, as mulheres não têm alma, os negros não têm alma, os animais não têm alma, na verdade é uma estratégia de exercício de poder, porque toda vez que você considera que algo não tem alma, você considera aquilo como coisa. E aquilo sendo coisa, você pode fazer qualquer coisa com aquela coisa. Né? Então, vamos na questão central da nossa conversa, da nossa palestra. Né? Na pergunta 597 do Livro dos Espíritos, Kardec não só pergunta, como Kardec afirma. Né? Olha lá. Acompanhe aí. Pois se os animais têm uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Então ele já está afirmando, né, alguma coisa. Aí os espíritos respondem, sim, e sobrevive ao corpo. Aí ele vai mais além, né, na 597A. Esse espírito, esse princípio, é uma alma semelhante à alma do homem, né? Aí os espíritos lhe respondem. É também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido que lhe tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto da alma do homem com a de Deus. E o que eles querem dizer? O que os espíritos querem nos dizer, nos informar com isso, né? Que o homem é o superior ao animal? A inteligência do homem e a inteligência do animal emanam do mesmo princípio, né, conforme os espíritos responderam ali. Porém, essa inteligência, a do homem, já passou por uma evolução, uma progressão. O homem já se dispôs de mecanismos evolutivos que lhe facultam a possibilidade da inteligência raciocinada, né, sendo um diferencial diante da natureza e dos demais seres do reino. É o que ele quer dizer. Não quer dizer que o espírito do homem é superior em questão de evolução. O que não quer dizer que os animais não vão chegar lá também. Né? Então, assim, se o princípio inteligente, se a gente partir do princípio de que se quem tem alma está sujeito à evolução, então, assim, todo mundo vai evoluir. Né? Se os animais têm alma, eles vão evoluir. E uma das fontes da evolução, o que é? É a reencarnação. Né? A gente ainda não entende muito o processo de reencarnação dos animais. É uma coisa que está se abrindo ainda muito. Mas se todos os seres estão sujeitos à evolução, todos vamos evoluir. É fato, né? Então, ali, voltando ali na nossa questão ali do Livro dos Espíritos, da 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade, a consciência de si mesmo, né? Já que ele está dizendo que eles já afirmaram ali que os animais têm alma, então como é que eles se reconhecem, né? Aí a resposta é: conserva a sua individualidade quanto à consciência do seu eu, não. Né? A vida inteligente lhe permanece em estado latente. O que quer dizer isso? Eles não conseguem se reconhecer. Mas, como eu disse, a gente também sabe que existe evolução. Não atinge a maioria, mas a gente sabe que existem animais que já conseguem ter um certo grau de consciência de si mesmo. Né? É lógico que não dá para comparar, vamos dizer, sei lá,
uma estrela do mar com, sei lá, um orangotango, né? São animais, mas são de classes diferentes, de evoluções diferentes, de condições diferentes, né? Mas hoje se sabe que existem animais que sim conseguem se reconhecer. Uma das formas que os pesquisadores mostraram foi assim, colocando espelhos na frente de alguns primatas, de alguns macacos. Alguns deles se penteavam porque entendiam que aquela imagem que estava lá refletida era dele. Diferente de alguns outros animais, vamos dizer assim, alguns cães e alguns gatos, quando tem a imagem refletida no espelho, o que acontece? Eles brigam com aquele bichinho, porque eles não entendem que aquela imagem refletida é deles, né? Eles acham que é um outro animal. Então é isso que é ter consciência de si, né? É muito interessante isso, né? Mas, como eu disse, né, há uma evolução. Vai acontecer uma evolução progressiva, né? Isso depende também do estímulo que o animal vai receber, né? A gente vai conversar nisso mais adiante, não quero ir adiantando, né? Mas outro caso bem interessante para atestar a veracidade de que o espírito dos animais sobrevive à morte do corpo físico deles, são casos contados por pessoas, digamos, influentes no meio espírita, né? Um dos casos bem interessantes é o caso de Divaldo, que ele contou para a doutora Irvênia Prado. Ela, inclusive, relatou essa questão no livro dela lá, A Questão Espiritual dos Animais. Que Divaldo, certa vez, estava na cidade de Campo Grande, que ele foi fazer uma conferência, né? E ele foi recebido pela, então, presidente da Confederação Espírita de Campo Grande, doutora Maria de Virges. E ele ia ficar hospedado na casa da doutora Maria, né? E eles foram lá para a casa da Dona Maria. Quando eles entraram no portão, ele acompanhado de outras pessoas e, inclusive, da Dona Maria, o Divaldo se assusta porque um cachorro pulou, assim, né? Um cachorro pulou no peito dele. E aí, quando o cachorro pulou, ele assustou, deu um grito. E aí as outras pessoas ficaram, tá, Divaldo, o que foi? O que aconteceu? Né? E ele disse, tá, gente, não foi nada, não foi só, eu só me assustei com o cachorro, mas está tudo certo. E aí o pessoal falou, tá, mas que cachorro? Ele disse, tá, esse cachorro ali, esse pastor ali que está grandão ali que está sentado. E aí a Dona Maria de Virgem disse que foi as lágrimas, né? Porque ela falou assim, olha, Divaldo, eu tinha um cachorro, mas esse cachorro ele morreu já fazem meses, né? Então uma das possibilidades é que esse cachorro ainda tivesse ali retido em espírito pelos laços efetivos que ele tinha com a Dona Maria. Né? E a mediunidade do Divaldo acabou captando a presença daquele animal ali. Também há relatos, muitos relatos, inclusive do Chico, a respeito do cachorrinho Lorde. Um deles é que José, irmão de Chico, antes de desencarnar, recomendou que Chico cuidasse do cachorro, que era o Lorde, que era um cachorro que eles gostavam muito. E o Lorde viveu durante muitos anos. E envelheceu, né? Durante muitos anos ele acabou envelhecendo. E nos últimos momentos da vida dele, ele estava muito doentinho, né? Muito doente e muito idoso. E no momento do desencarne do Lorde, o Chico diz que vê o espírito do irmão José vir para pegar nos braços o espírito do cachorrinho que acabava de desencarnar, né? E Chico ainda relata que das várias vezes que depois ele teve que o José veio falar com ele em espírito, o Lorde o acompanhou. Né? Então, assim, esses relatos de pessoas respeitadas no mundo espírita acabam por dar veracidade à afirmação de que sim, os animais têm sim alma. E assim, eu não sou famosa no meio espírita, mas já tive contato com espíritos de animais meus que desencarnaram. Né? Quando eu vim morar aqui para Blumenau, eu tinha uma cachorrinha em São Paulo que ela chamava Pipoca. E ela já era muito velhinha e eu não quis trazer a Pipoca para cá, eu deixei lá com a minha mãe. Ela já tinha perto de 15 anos. Eu deixei com a minha mãe, que morava na época lá. E um dia eu fui trabalhar, eu trabalhava na época, foi logo que eu cheguei aqui, fazia um ano que eu estava em Blumenau. Eu fui trabalhar às 3h30 da manhã, eu trabalhava no primeiro turno e, para variar, saí atrasada, né? Bem na hora do ônibus passar. E saí correndo, já era bem de novo, estava escuro ainda. E um cachorrinho veio nas minhas pernas, assim, né? E a minha Pipoca era um Fox Paulistinha. E o meu vizinho também tinha um Fox Paulistinha, meu vizinho aqui de Blumenau também tinha um Fox Paulistinha. E eu dizia, o nome do cachorrinho era Max. Eu disse, Max, e o cachorrinho veio nas minhas pernas e eu brinquei um pouquinho com ele e eu disse, Max, vai deitar que ainda é muito cedo. Só que aí eu fui trabalhar, mas aí no ônibus eu fiquei pensando, tá, mas o Max ele dorme dentro de casa.
né? Ele não está na rua essa hora. E fui trabalhar. Na volta, quando eu passei na frente do meu vizinho, eu disse, olha, o Max estava solto de madrugada? Ele disse, não, o Max estava dormindo comigo. Beleza. Quando foi de noite, minha mãe me ligou para dar a notícia que a minha cachorrinha tinha falecido. Né? Então, assim, ó, muito provavelmente ela em espírito veio se despedir de mim, porque ela era muito parecida com o Max, tanto é porque eu até me confundi. E outro relato foi de que eu tinha recém também participado aqui da mesa mediúnica, tinha começado a participar da mesa mediúnica, e uma outra cachorrinha velhinha minha tinha falecido, né, desencarnado. E eu estava lá concentrada, né, e eu senti lambidas no meu pé. E eu olhei para baixo, era ela. Né? Então, assim, realmente, os espíritos dos animaizinhos, realmente, eles sobrevivem à morte do corpo físico. E aí vamos a outra questão ali do Livro dos Espíritos. Né? A alma dos animais, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte? Aí a resposta da espiritualidade. Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida ao corpo. Né? Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age de livre vontade. Os animais não têm a mesma faculdade. É uma consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte por espíritos incumbidos disso e utilizado quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Então vamos entender um pouquinho isso. A palavra erraticidade, quando se fala no meio espírita, a palavra erraticidade, às vezes deve ser compreendida como estar no plano espiritual. Não quer dizer que a pessoa está errando. Né? A erraticidade compreende no plano espiritual. Como o estado que o espírito está quando ele se liberta do corpo material. Né? Já a palavra errante traz a ideia de errático, né? Que é alguém que está vagando, sem rumo, perdido. Né? Nesse caso, até a gente poderia dizer que tal espírito se encontra fora da colônia espiritual que ele deveria estar, vagando na Terra, muitas vezes, sem até saber que está desencarnado. Então, o espírito dos animais, eles ficam na erraticidade, mas eles não são errantes, como diz ali a resposta, né? Como os nossos seres humanos, porque eles ainda não possuem livre-arbítrio para se locomover livremente pelo plano espiritual. Então, espírito errante é um ser que pensa e que age por livre vontade. Os animais ainda não têm essa mesma faculdade. Os animais, assim que desencarnam, passam para a tutela de irmãos zoófilos, né, que são espíritos abnegados que trabalham em prol desses animais menores, os encaminhando quase que de forma rápida a novas reencarnações, para que eles possam continuar a sua trajetória evolutiva. Divaldo Franco, ao ser questionado uma vez sobre a presença dos animais na erraticidade, respondeu que há um determinado período no qual os animais permanecem na erraticidade. Embora breve, não existe um período certo. Né? Às vezes varia de animal para animal. André Luiz, Ivone Pereira do Amaral, também foram outros nomes que disseram que alguns animais permanecem por períodos maiores ou menores nessa erraticidade. Então, essa afirmação desses novos expoentes da doutrina não vem a ser conflitante com aquilo que está escrito no Livro dos Espíritos. Até porque Kardec sempre argumentou que toda obra espírita viria, que todo novo conhecimento espírita viria a acrescentar aquilo que já foi revelado, né, desde que fosse comprovado. Né. Em 2009, Marcel Benedetti, que é outro grande estudioso do reino dos animais, que tem vários livros, inclusive, ele teve num grupo fraternal Grupo Fraternal Francisco de Assis. Ele foi dar uma palestra sobre uma implantação de assistência espiritual para os animais, né, que algumas casas espíritas fazem alguns trabalhos específicos com os animais. E enquanto eles estavam lá estudando sobre as questões dos animais, falando como é que ia funcionar toda a coisa lá, entrou um cachorrinho. E esse cachorrinho ficou andando na sala de estudo, caminhou de trabalhador em trabalhador. Então, todo mundo estava vendo aquele cachorrinho. Né? E ele permaneceu ali no meio do pessoal durante todo o período de estudo. E aí, depois, quando o negócio acabou, ele se levantou, abanou o rabinho
e se despediu atravessando pela parede. Então, só então eles conseguiram, né, notar que aquilo ali era uma manifestação espiritual. Então, assim, ó, os animais permanecem numa erraticidade, não reencarnam imediatamente, por N motivos, né? Às vezes por laços afetivos que têm com os seus donos. Há relatos de que há espíritos de animais nas colônias espirituais, há relatos que há colônias para animais, né? Há relatos de resgates de espíritos em que animais participam. Há relatos também de colônias umbralinas que se utilizam de animais. Então, assim, os animais, de certa forma, nos acompanham tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, né? Então, assim, ó, que os animais têm alma e que evoluem pelo processo da reencarnação, isso é um fato, né? A diferença é que os animais, eles têm alma e individualidade, mas não têm consciência de si. Isso tem que ficar bem claro para a gente, né? Para que a gente não confunda os termos. E que essa consciência vai sendo adquirida gradualmente. Ter consciência, a gente precisa deixar bem claro, ter consciência de si é saber onde eu estou, o contexto em que eu vivo, o meu estágio evolutivo. Você vai dizer, tá, mas tem muita gente que não sabe disso. Tá, mas parte-se do princípio de que nós, seres humanos, deveriam ter essa consciência, né? Do meio, os animais, eles preservam a individualidade dele. Então, assim, ó, a minha cachorrinha que morreu, ela não vai se juntar a um grupo de... Não, ela vai ser sempre uma cachorrinha que vai ser um espírito que vai reencarnar em algum outro animalzinho ou no mesmo animal, né? Então, assim, ó, a doutrina espírita, eu penso, né? E há informação coerente. A doutrina espírita, ela é pioneira nas informações de que os animais são seres espirituais, inteligentes e nossos companheiros de jornada evolutiva, né? Tudo consta nessas obras. Olha só, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Gênesis. Se a gente for pesquisar, tem muito material que fala sobre os animais ali, né? Kardec, ele fez um trabalho muito grande de compilação, se preocupando também com as questões dos animais. Se a gente for olhar ali, eu achei bem interessante, né? Inclusive, na Revista Espírita, há artigos que falam sobre os animais. Olha lá, na Revista Espírita de 1860 tem um artigo intitulado Os Animais. Na Revista Espírita de 1865, Questões e Problemas, Manifestações dos Espíritos dos Animais. E por incrível que pareça, gente, olha lá, 1867 tem há relatos ali de suicídio dos animais, né? Não vou entrar nessa questão, mas é uma questão bem interessante, né? Então, assim, ó, se a gente for olhar, quem tem animal em casa sabe que se você propiciar condições, a evolução dele vai ser muito significativa. O olhar dos animais, ele é muito expressivo, né? Quem é tutor, não vou nem dizer dono, né? Quem é tutor de um animal, durante um tempo, com o passar do tempo, é meio que nem criança, né? A mãe sempre sabe o que a criança quer. Se você é tutor de um cachorro, de um gato, sei lá, já tive cachorro, gato, galinha, porquinho da Índia, eu sempre sabia o que eles queriam, né? Então, assim, ó, o que diz também é uma coisa interessante. A gente viu a história, né? Mas é muito importante a gente saber o que diz a ciência acadêmica. A ciência acadêmica, desde a década de 60, tem ali a informação que os animais são seres sencientes. E o que quer dizer isso? Dizer que um ser é senciente é reconhecer que ele é capaz de sentir, vivenciar sentimentos como dor, angústia, solidão, alegria, amor, raiva e outros sentimentos, né? Então, todo indivíduo que sente também tem memória. Tem inteligência, tem raciocínio, tem associação de ideias, porque não tem uma coisa separada, né? O pacote da inteligência e da memória vem junto. Só que assim, ó, não é como humano. Cada mente tem a sua mente. Então, vamos dizer assim, a formiguinha tem a mente dela, vive no paradoxo que ela vive, né? O cachorro, a lagartixa, então, cada animal ele vai ter a realidade de acordo com a evolução dele, né? Outra coisa bem interessante, na declaração de Cambridge, no Reino Unido, em 7 de julho de 2012,
um proeminente grupo de 26, olha só, neurocientistas, nem sabia que isso tinha estudo, tá, gente? Neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas e neuroanatomistas e neurocientistas computacionais cognitivos, olha, nem sabia que tinha isso tudo, né? Se reuniu na Universidade de Cambridge e assinaram um manifesto afirmando que todos os mamíferos, aves e outras criaturas, incluindo polvos, têm estrutura neurológica que geram consciência. Então, isso foi bem interessante. As estruturas cerebrais responsáveis pelo processo que geram a consciência nos humanos e em outros animais são equivalentes. Então, assim, ó, o que eles afirmam, né? Concluímos, então, que esses animais também têm consciência, mas é como eu disse, é consciência relativa à espécie em que eles vivem, né? Então, assim, ó, quem tem animal em casa sabe. O olhar dele, às vezes, diz muita coisa, né? A fidelidade, a saudade que os animais demonstram por alguns tutores, olha algumas imagens de animaizinhos ali, né? O carinho, a saudade, a afabilidade, né? Às vezes você sai por poucos minutos, quando o cão te recebe como se te recebesse, se fosse há anos que você não tivesse, né? Passasse anos fora de casa, né? A doçura, a gratidão, são sentimentos que os animais já conseguem demonstrar. Mas também, assim, ó, ciúme. Eles têm, né? Eu tenho 3 em casa, né? 3 cachorrinhas em casa. Tem uma que é muito ciumenta, né? Tem uma que é mais dócil, a outra é toda good vibes, assim, pode cair o mundo que ela não está nem aí, né? Tanto é que assim, a gente foi descobrir que ela tinha uma pedra na bexiga, o negócio estava enorme, porque ela é muito de boa e ela era muito boazinha, né? A gente foi fazer eu imaginei que ela tivesse com uma infecção urinária, porque ela estava com a urina um pouco escura e a gente preocupada, porque como ela é muito de boa, levamos ela no veterinário para tirar. E o veterinário falou, olha, é uma infecção, eu acho que é uma infecção urinária, porque ela estava só com febre, o narizinho ruinzinho, mas ele falou assim, ó, vamos fazer um ultrassom para desencargo de consciência. E quando a gente fez o ultrassom, tinha lá uma pedrona de todo tamanho. Até ele se assustou, sabe? E como diz, eu e minha filha, a gente não enxerga muita coisa, né? Esse negócio de ultrassom, eu não enxerga muita coisa. A gente enxergou, então o negócio estava bem feio, né? Então, assim, alguns sentimentos, os animais já conseguem demonstrar. Eu vou pedir ali para a Júlia passar o primeiro vídeo ali, Júlia, para a gente conversar sobre outra questão dos animais. São cenas fortes, assim. Eu confesso para vocês que quando eu estava montando essa palestra, e várias vezes eu chorei em alguns vídeos, sabe? Tem vídeos assim bem fortes de maus tratos aos animais, assim, é uma coisa que me impressiona muito. Porque assim, ó, do mesmo jeito que tem gente que gosta muito de animaizinhos, em contrapartida a gente tem outro extremo, né? As pessoas que às vezes têm animais por capricho, que às vezes por modismo compram um animalzinho e depois se cansam deles, né? E aí deixam os bichinhos abandonados aí nas avenidas. Ou pior,
acabam maltratando, descarregam a raiva, a frustração em cima do animalzinho. Então a gente precisa ter muita cautela e se perguntar quanto tempo eu vou conviver com esse animal. Porque como tutora, você vai conviver com esse bichinho durante muito tempo, né? Antigamente os animaizinhos eles não viviam tanto quanto vivem hoje. Hoje a gente sabe que a medicina veterinária avançou muito. Os animais vivem muito mais do que viviam antes, né? Eu estava vendo ali, inclusive tem até marca-passo, próteses para os animais. Então, assim, ó, o bem-estar animal, felizmente, está evoluindo bastante, né? Então, para que eu vou querer ter um animalzinho? Para atender uma deficiência? Porque eu estou me sentindo sozinho? Porque eu estou me sentindo sozinho também é válido, né? Você tem um animalzinho como companhia, mas não é só para preencher aquele vazio, depois que for completado por uma outra pessoa, você se desfazer do animalzinho, né? Então, ter um animalzinho não é só por capricho e por modismo, a gente precisa ter consciência do objetivo real, que é ter um bichinho, né? O ideal seria auxiliar no progresso daquele serzinho que está em evolução, que ainda se encontra no estágio animal. A gente viu ali, né, alguns animaizinhos, né? Muito interessante aquele porquinho ali que foi criado com os cachorros, e então ele acha que ele é um cachorro, né? Aí assim, ó, uma situação muito difícil, né? Comprar, né? Comércio de vidas, né? Eu sempre meio que fui contra esse tipo de coisa, sabe? Comércio de vidas. Então, às vezes, há criadores sérios, né? Há criadores que fornecem todo bem-estar, mas são muito poucos. A maioria vive da exploração dos bichinhos. Aí, a maioria vive assim, ó, em gaiolinhas, né? Aí você compra o filhotinho lá, todo bonitinho, mas não sabe em que condições que está ali a matriz, as matrizes, né? Dos bichinhos. Minha mãe tem um cachorrinho que uma colega minha resgatou, porque ele foi comprado para ser procriador, né, procriar, só que ele era muito bobão, ele não queria saber, então jogaram o bichinho fora, e minha colega adotou. Só que aí o marido dela não gostava muito de cachorro, aí a gente foi lá resgatar, como eu já tinha bastante em casa, para não ter confusão, aí eu dei ele para minha mãe. Então tá lá com a minha mãe. Aqui na CEIU mesmo, uma vez deixaram um cachorrinho e quem adotou foi a Leia, né? A Leia acabou adotando a Fiona. Hoje ela mora lá com a Leia. Não é para jogar bichinho aqui, mas o caso, a gente um dia chegou aqui para os trabalhos, tinha um cachorrinho aqui dentro. Aí a Leia ficou com dó e levou. Outro também foi uma vez a gente estava aqui em trabalho, um gato. Veio um gato todo esgualepado, morrendo de fome aqui. Aí a Jaque disse que tinha ração de cachorro na moto, deu a ração para o gatinho. E aí eu estava de carona naquele dia. Eu pensei, cara, eu não vou poder te levar hoje, mas se amanhã você estiver aí, eu levo. Porque aí no outro dia tinha trabalho aqui. Aí no outro dia o gatinho estava aqui me esperando, aí eu levei ele para minha mãe. Hoje é uma gata enorme, uma gata frajolona, toda enorme assim. Minha mãe botou o nome de Raquel, devia ter botado de Ruth, porque aí pelo menos ela ia ser mais boazinha, né? Hoje ela está dominando lá as coisas da minha mãe. Então assim, ó, a gente sempre teve animalzinho, mas animalzinho de adotar mesmo, né? E aí o que acontece? Aí as pessoas, às vezes, por capricho, acabam abandonando os bichinhos, né? A gente sabe que os cães eles são mais dependentes do homem, né? Acabam sendo mais dependentes. Mas os gatos também sofrem. E sofrem bastante, né? E, inclusive, ainda tem aquela coisa de discriminar animal preto. Por incrível que pareça, a gente ainda tem coisa de discriminar animal preto. Se a gente for nos abrigos, a maior parte dos cachorros lá institui isso o negócio do vira-lata caramelo, né? Que todo vira-lata caramelo é gente boa. Inclusive, deve ser uma comprovação científica. Aqui, inclusive, no meu bairro lá, na frente de casa, mudou um casal que eles têm um cachorro. E é um vira-lata, caramelão, grandão, assim, e já se deu bem com todo mundo lá. O bichano já se deu bem com todo mundo. Mas assim, ó, se a gente for nos abrigos, na maioria desses abrigos, a maioria que vai lá adotar não quer bicho preto. Por incrível que pareça isso, gente. Tá? Então, assim, até hoje, a gente vê que alguns seres humanos têm uma relação de subjugação, de dominação, até mesmo de exploração, né, com os animais. Porque ainda na cabeça dessas pessoas, os animais são coisas, né? Então, eles, por serem coisas, as pessoas não tratam com sensibilidade,
né? Impondo sofrimentos não só físicos, mas psicológicos também. Porque quantas vezes você resgata um animalzinho e ele tem medo, ele não deixa as pessoas chegar perto e dá bastante trabalho, às vezes, para quem resgata, né? Aí, assim, se a gente for olhar, esse cachorrinho gente boa ali, olha a carinha dele, que fofo, né? Ele está com as 4 patinhas amputadas. Olha só que coisa, né? Deceparam as 4 patinhas do bichinho. Porque esse bichinho foi resgatado de um festival lá na China. Olha que absurdo, gente. Um festival lá na China em que eles comem carne de cachorro. Então, assim, ó, cerca de 10 dias acontece esse festival lá, e eles chegam até a matar mais entre 10 a 15 mil cães, gente. Olha o absurdo. E assim, ó, inclusive os cães são roubados dos donos para ir para esses lugares, assim, sabe? Aí você vai falar, meu, que absurdo, os chineses só fazem isso. Não. Aí se a gente for olhar, der uma volta para o mundo, claro que isso é uma coisa, né, chocante, mas se a gente for olhar no mundo, assim, as touradas, né? Também é um absurdo isso, né? Como que a gente vai dizer que, assim, que uma tradição cultural pode justificar os maus tratos que você tem com um bicho, né? Você mata o coitado do boi ali, né? As touradas são proibidas desde 2012 na Catalunha, mas não atinge toda a Espanha. Aí, se a gente for olhar, também tem a vaquejada, que é lá no Nordeste, né? Onde os 2 cavaleiros derrubam o boi. Aí eles dizem, não, mas já houve avanços, né, na defesa do boi. Realmente. Então, assim, ó, a única penalidade que o peão sofre é se ele arrancar o rabo do boi. Se quebrar, não sofre nada. Então, assim, que avanço que teve isso, né? Aí, se a gente for olhar aqui, a farra do boi, aqui na nossa região também, é considerada ilegal, mas a gente sabe que isso acontece. A puxada de cavalos, sabe? São coisas que são culturais, mas que não se justificam se você tiver um mínimo de sensibilidade, né? Os rodeios, né? Como que, sei lá, eu não gosto muito dessas, nunca gostei muito, né? Falar para eu falar, eu vou dizer, eu nunca gostei muito disso, né? Outra coisa, a exploração. Olha o tamanho dessa vaca, né? Aí eu fui dar uma olhadinha, né? Também para verificar. Um bezerro, em média, ele toma 18 litros de leite, né? Por dia. Uma vaca normal produz, em média, 20 litros. Então, dá para o bezerrinho mamar e ainda sobra alguma coisa. Uma vaca premium, que é aquelas vacunas mais, né, de nobres, 25 litros. Uma vaca de exposição, gente, que é o caso dessa coitada aí, ela produz 120 litros em 24 horas. Então, é uma bichinha bombardeada de hormônio, né? Como que a gente dizer que uma vaca, numa situação dessa, está confortável? Não está, né? E aí, o que eles fizeram? Essa vaca ganhou lá, o dono, né, da vaca ganhou o prêmio lá de melhor produtor de leite. E o que eles fizeram? Na Fórmula 1, o que eles fazem, né? Quando o cara ganha, ele joga champanhe. Lá eles jogaram o leite. Então, assim, ó, nenhuma consideração com o bichinho, né? Olha só, nos leilões, eu não sei se alguém já viu alguma vez leilão de bicho. O leiloeiro fala, esse animal tem um belo dorso, esse animal produz uma boa carne, esse animal é um bom reprodutor, né? Olha assim, levam os bichos à exaustão. Em nome do entretenimento, né? Para poder adestrar os bichinhos, na maioria das vezes não se adestra com amor, né? Se adestra com violência, com ignorância, né? Os animais em zoológico, esse leão ali velho, idoso, ali triste, né? Mas também, olha só, se a gente for olhar, isso é o lado ruim da coisa, né? O lado ruim que o ser humano trata o bicho. Mas olha só o que o bicho, em relação, o que ele faz com a gente. Há cães que são cães guias, né, que são grandes amigos, grandes companheiros das pessoas. Esses 2 cachorrinhos ali, eles foram nos hospitais. Tem um projeto 4 patas nos hospitais, então que às vezes tem crianças, tem idosos, tem pessoas que não têm companhia, e senão esses bichinhos eles fazem companhia. Os cães policiais, né, que tanto ajudam, às vezes, a farejar bombas aí em lugares que o ser humano não consegue ir. A ecoterapia, que é muito difundida, principalmente nos autistas, nas pessoas com problemas cognitivos, de motor, né?
Nos asilos, principalmente gatinhos, né? Nos asilos, cachorrinhos. E ali nas penitenciárias, né? Também eles fazem companhias para os detentos. Só que assim, ó, eu também estava vendo ali, há uma pesquisa há uma ONG que pesquisa isso, que eles perceberam que muitos desses animais, quando fazem companhia para o homem numa situação de extrema necessidade, eles acabam morrendo mais cedo. Então, há uma pesquisa em cima disso, dizendo que os animais eles se constrangem com o sofrimento humano e acabam absorvendo para si também isso, né? Então, há uma pesquisa ainda científica em cima disso, não há conclusões, mas há uma pesquisa, há um olhar voltado para isso, que se percebeu que os animais, às vezes, quando são expostos a muitas situações que é degradante para o ser humano, que ele entra em contato com a dor do ser humano, eles acabam morrendo mais cedo. Isso aqui é bem interessante. A gente sabe que existem várias ONGs no Brasil. Eu não vou citar nomes, que eu não vou ser justa, porque tem várias, né? E eu até ajudo algumas, né? E uma que me chamou bastante atenção é uma ONG que chama Moradores de Rua e Seus Cães. E o que eles fazem? Além deles cuidarem dos moradores de rua, eles cuidam dos cãezinhos dos moradores de rua. Inclusive dando roupinhas para eles no inverno, né? Porque a gente se preocupa bastante com as pessoas em situação de rua, dá cobertor, dá isso, daquilo, né? Mas essa ONG também, além de dar cobertor, dá a roupinha para os bichinhos e dá ração, né? E principalmente assim, várias ONGs, a gente sabe que existem várias ONGs no Brasil, mas eu tiro o chapéu principalmente para as ONGs que são responsáveis por bichinhos deficientes, né? São bichinhos deficientes e principalmente idosos, na maioria gatos e cachorrinhos com bastante idade. Uma coisa que a gente vai ver ali, né? A missão do superior é amparar o inferior, é educá-lo. Sem amor para os inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Quem está dizendo isso? No livro Missionários da Luz, Alexandre, mentor do André Luiz, eles estão numa propriedade rural, né, em que a família está numa situação muito difícil, né? E aí o André Luiz pergunta para o Alexandre por que essa família, embora rezem, embora orem bastante, não conseguem receber o auxílio dos bons espíritos. E aí o André diz assim: não é que eles não recebem o auxílio dos bons espíritos, é que eles estão vivenciando numa situação de fluidos tão densos, tão deletérios, que a ajuda não consegue chegar até eles. Aí o André Luiz está questionando, mas por que eles estão vivendo essa situação de fluidos densos? Aí o André diz assim, pela maneira cruel com que eles tratam os animais deles, né? Então, assim, às vezes, na maioria das vezes, para você receber um auxílio, você precisa estar numa boa condição. E eu não vou, às vezes, dizer assim, que você, às vezes, maltrata um animal porque você não sabe que faz mal. Cara, mas olha só, se você é uma pessoa boa, você pode não gostar de bicho, né? Porque tem gente que não gosta de bicho, mas não precisa maltratar. Né? Porque bicho vai ter cheiro de bicho, não tem como um cachorro cheirar coisa de uva, né? As minhas, quando vão para o pet, voltam com cheiro de uva, mas elas voltam incomodadíssimas com aquilo. Porque imagine, né? Se eles têm o olfato bem apurado, realmente elas ficam muito incomodadas. Enquanto elas não tiram todo aquele cheiro, enquanto elas não tiram todos os lacinhos, uma tira o lacinho da outra, elas vêm cheias daqueles negocinhos, quando vê já está tudo... Não, mas enquanto elas não são bichinhos, elas não sossegam, né? Então, assim, outra coisa. O que é interessante, né? A gente tem os nossos pets, né, os animaizinhos de estimação. Olha lá, o doguinho. Ele tem sentimentos, ele sente dor, ele mexe o rabinho quando está feliz, ele pode ser domesticado e merece carinho. E aí, se a gente for olhar um outro animalzinho que a gente não considera pet, é um porquinho, né? Ele também tem sentimento, ele também sente dor, ele também mexe o rabinho quando está feliz, ele pode ser domesticado e merece carinho. E aí a maioria vai ficar nessa aqui, conheça o seu bacon. Olha a coisa, né? Então, eu parei de comer carne de porco, quando a gente teve um porquinho de estimação.
Quando eu tive um porquinho, nossa, eu me recusei a comer mais carne de porco. Assim, vou dizer assim, a única carne de porco às vezes que eu como é bacon, mas eu me engano e eu falo assim, isso não é porco, isso é um alface americano evoluído. Né? Mas eu vou tirar isso do meu cardápio, porque assim, ó, se a gente for olhar, os porquinhos, eles são muito bonitinhos, né? Eles sentem dor, eles sentem medo, eles reconhecem o dono, né? Eles têm, olha assim, ó, os porcos têm glândulas sudoríparas, eles sentem, né? Eu estava vendo nesses vídeos ali para passar ali para vocês. Tinha um vídeo muito impressionante de uns porquinhos que eles tremiam assim antes de ir pro eles eram porquinhos pequenininhos, eles tremiam antes de ir para o abatedor, assim. Então eles sabiam o que estava acontecendo, eles tinham consciência do que ia acontecer com eles, né? Assim, eu não estou defendendo o vegetarianismo. Até porque eu não sou vegetariano, então não posso falar isso. Eu não estou defendendo isso, né? A questão não é essa. O foco é que assim, ó, a gente precisa compreender a nossa relação como humanidade em relação aos animais, né? A questão não é comer ou não comer carne. A questão é como essa carne é tratada até chegar no nosso prato, né? Assim, ó, a mesma pessoa, porque assim, é muito fácil a gente entrar em vácuo ético. Né? Eu tenho um cachorrinho, beleza, eu não vou comer um cachorro, eu acho um absurdo o chinês que come um cachorro. Mas eu acho normal comer porco, eu acho normal comer vaca, eu acho normal comer galinha. Né? Uma vez eu estava almoçando com umas vegetarianas no trabalho, e aí uma delas falou assim, por que você não... você é vegetariana? Sou vegetariana. Não, mas eu não mato o porco, eu não mato o frango, já está morto, né? Mas olha só, isso é uma questão meio que absurda, mas assim, ó, como que essa carne chegou até o nosso prato, né? E uma vez ela falou assim, tá, Rose, você não, que eu falava sempre assim, ó, eu quero um dia ser vegetariana, né? Eu não sou muito de comer carne vermelha, mas eu gosto de frango, eu gosto de peixe, isso eu gosto. Carne vermelha eu não ligo muito não. Mas ela falou assim, ó, se você não come carne vermelha, então pensa que o frango que você está comendo é teu cachorro. Aí eu fiquei pensando, é verdade, porque quando eu tinha frango, eu ganhava uns pintinhos na escola e minha avó criava. E aí, quando ele estava gordinho, bonitinho, e ela matava, ela botava a coxa lá para eu comer, mas eu não comia, eu ficava com uma raiva da minha avó. Não comia, porque eu botava nome na minha galinha, a minha avó matava a galinha, botava o melhor pedaço lá para mim, porque ela sabia que eu gostava de coxa e sobrecoxa, botava mas não comia. Aí eu comia o da minha irmã, agora eu comia, mas o meu não, né? Então assim, que diferença, se é um bichinho de estimação, se você não come teu cachorro, por que vai comer a galinha e o porco, né? Um bicho assim. Então, assim, como eu disse, a gente entra com muita facilidade nesses vácuos éticos, né? Então, assim, ó, a gente trata bem o nosso pet, mas não se importa em comer os outros bichos, né? Os outros animais. Não tem o menor pudor em comer os outros animais. Então, a gente tem que rever, né, esses aspectos e chegar à conclusão de que há outras formas de alimentação. Senão nas indústrias da morte, como se refere a Alexandre, o mesmo mentor ali de André Luiz, no mesmo livro Missionários da Luz. Ele diz assim, a inteligência humana é tão fértil na busca de tantas conquistas tecnológicas que já teria condições de recorrer a outras fontes de proteína para a alimentação humana, senão nas indústrias da morte. Ele nos convida a uma nova postura, para que a gente possa se alimentar sem o sacrifício da vida dos animais. Como eu disse, eu sei que é cultural, né? É difícil, às vezes é difícil, né? Um conceito que está tão arraigado na gente, mas, como eu disse, a gente tem que entender as condições que esse animal está vivendo até chegar no teu prato, né? Então, assim, auxiliar no processo evolutivo de um animal é muito gostoso, né? Para quem gosta de bicho, para quem eu sempre teve muito bicho, a gente sofre quando eles vão embora, você jura que nunca mais vai ter bicho, mas você vê um cachorrinho já leva, né? Leva para casa. Então, assim, eu tenho 3 cachorrinhas e 6 gatos, né? Então, assim, dá um trabalho, né? Então, assim, os caras são exigentes, não comem qualquer ração, né? Então, assim, como eu disse, os pets estão evoluindo até no paladar, não é qualquer ração que o cara come, né? Então, se a gente faz isso com a gente, olha só, a gente não faz isso com a gente não vai atrás de uma coisa melhor para viver melhor, para evoluir na tua condição moral, né? A gente está falando de moralidade aqui, né? Na condição moral. Existem professores aí de tantas matérias para te fazer melhorar, né? O que as mães fazem? Auxiliam os filhos
Os professores auxiliam os alunos a se alfabetizar, a se educar, os pais se preocupam com os filhos, os amigos cuidam para que a evolução dos outros amigos também seja uma troca. Por que a gente não pode fazer isso com os animais, né? Por que o animal não pode estar inserido nesse processo? A gente pode sim auxiliar o progresso e a evolução desses animais que estão, pelo menos, ao nosso redor. Se cada um fizer a sua parte, se você não descartar teu bichinho, né, se você ter consciência do teu bichinho, já é uma grande coisa. Agora eu vou pedir para a Julie botar o videozinho lá dos animais. Eu vou fazer uma oração. Essa oração que eu achei aqui é do Kaibar Schutel, né? Vai ficar no fundozinho essa música que eu adoro. Pode deixar a musiquinha, que essa música é bem longa. Vai ficar essa musiquinha que eu adoro, que é uma das músicas clássicas mais lindas que existe, que é Quem Não Dê, do Pachelbel, tá? E vai ficar rodando ali o Código dos Direitos dos Animais, né? Enquanto eu vou fazer essa oração aqui. Então eu peço para vocês me acompanharem aí na casinha de vocês, né? Apelo em favor dos animais. Vós que vedes luz nessas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e amor. Não encerreis pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas. Acariciai vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam e que têm força limitada, que adoecem e que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de existência terrestre e, como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos nós, o Pai que estás no céu. Kaibar Schutel.